Muito bom dia! Coisa boa, quinta-feira, semana chegando com frio aí da pesada, né? A gente tá vendo no Brasil inteiro esse frio chegando com tudo, né? Lá no Rio Grande do Sul teve neve, né? A gente viu as pessoas fazendo até bonequinho de neve, brincando na neve, que delícia, né? Quem pensaria que no Brasil, né? Neve assim tão forte, né? E aqui em São Paulo amanheceu com 6 graus. E aí, como que tá na sua cidade? Eu sei que no Brasil inteiro tá fazendo um friozinho gostoso, né? Tô até de cachecol aqui. E é isso aí, gente. Bom dia para você que tá em casa. Bom dia. Já tomou seu café da manhã? Se tiver tomando ou vai tomar, bom apetite. Obrigado por abrir a porta da sua casa e ter esse momento com a gente aqui. Tem muita coisa boa nesse programa hoje. E hoje nós vamos falar sobre pets, sobre o bichinho de estimação, aquele bichinho que a gente gosta tanto, né? Se você tem um, vai ter informações aqui muito legais para você descobrir mais sobre o seu bichinho. E também, se você está pensando em ter um, esse programa é específico para você. E pode mandar compartilhar com algum amigo, uma amiga que está pensando também em ter um bichinho de estimação, porque nós vamos falar sobre o que você precisa saber para ter um pet, com o nosso querido profissional da área, Felipe Mesquita. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele e, né, falar sobre esse assunto. Quem não ama o seu bichinho de estimação, né? Muitas pessoas adquirem um bichinho e se você está pensando em adotar um cão, gato, parabéns. Essa é uma atitude de uma ótima ação, né? Que existe mais de 30 milhões de bichinhos abandonados no Brasil, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, acolher um bichinho e dar amor a eles também tem muita responsabilidade, além de dar amor, né? E você terá uma tarefa, né? De garantir o bem-estar do seu novo pet, que demanda afeto, espaço, atenção, cuidados médicos, brinquedo, disciplina, né, adestramento e alimentação, entre outras coisas. Nesse programa a gente vai conversar então com Felipe Mesquita, especialista, sobre o que você precisa saber antes de adotar um pet e se preparar para receber esse novo integrante da família. Isso daí, muito bom. Quero ler um versículo que fala, que está lá em Jeremias 27:5, que diz assim: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu grande braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Olha só que interessante, né? Provérbios 12:10. E fala assim, ó. Provérbios 12:10 fala assim, ó. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Olha só que interessante, né? Como a Bíblia fala sobre tudo, né? 2 versículos para a gente meditar aí sobre os animais, Provérbios e Jeremias. Isso mesmo, muito bom. Vamos lá ver qual stories que a gente escolheu que no quadro Stories que edificam, né? A gente sempre olhando por aí nos stories, no Instagram, aqueles que chamam nossa atenção. E o que chamou nossa atenção foi o do Heron Fanciulli, que fala assim: levando uma vida ansiosa, tente considerar diariamente a seguinte prescrição bíblica. Olha aí. Primeiro, leve a Deus em oração todas as suas necessidades. Segundo, tenha o coração grato por quem Ele é e pelo que Ele já fez por você em Jesus Cristo. Terceiro, ocupe sua mente com pensamentos verdadeiros, ou seja, discipline a sua imaginação para não ficar pensando em possibilidades ruins, e sim no caráter de Deus Todo-Poderoso e Todo-Bondoso. Quarto, o resultado garantido pela Escritura é: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha aí, do Felipe, do Heron, né? O post que chamou nossa atenção e dicas essenciais aí para a gente passar o dia a dia e deixar essa ansiedade de lado, né? Só quem sofre de ansiedade sabe o quanto é difícil conseguir isso, né? Mas quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente busca a solução no lugar certo, fica mais fácil, né? Jesus prometeu de levar todo o nosso fardo e que o nosso fardo com ele se torna leve. Então,
para os ansiosos, para todo mundo tem solução na Bíblia, né? E vamos lá, Felipe Mesquita já está aqui com a gente. O Felipe, ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural do Semiárido, especializado em anestesiologia, quase que eu não saio, hein? Veterinária pelo Instituto Qualitas São Paulo, mestre em farmacologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e doutorando em farmacologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professor da Universidade Anhembi Morumbi, Universidade São Judas e Faculdade das Américas, esposo da Ruth e pai do João Antônio, né, servo de Deus Altíssimo, que a gente considera o mais importante. Quero dar bom dia para o Fih, é um prazer tê-lo aqui, amigo, com muito gratidão de você ter aceitado o nosso convite para falar desse assunto tão legal, tão gostoso, né? Bom dia, Lídia. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer, né, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha formação e falar desse assunto que é tão presente hoje, né, na vida das pessoas, dando enfoque também à luz da Bíblia, né? O que será que a Bíblia fala sobre como a gente deve tratar os nossos pets? Muito bom, Fih, muito feliz de poder falar desse assunto, que é tão gostoso por tanta gente, né? É isso daí. A gente vai conversar com o Fih, eu tenho certeza que você vai gostar desse programa, e esse programa está recheado de quadros incríveis, mas a gente vai fazer um intervalinho rapidinho, só para tomar uma aguinha, e a gente já volta conversando com o Fih sobre esse assunto gostoso dos bichinhos, tá bom? Olá! Eu tenho uma convocação importante para você que é membro comungante da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No próximo sábado, dia 31, entre 1 e 6 da tarde, e no domingo, dia 1º, entre 8 da manhã e meio-dia e meia, e depois entre 13 e meia da tarde e 7 da noite, estará acontecendo aqui na igreja a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de novas lideranças. 20 candidatos a diáconos vão concorrer a 15 vagas e 2 candidatos a presbítero disputam uma vaga. A votação será inteiramente digital, mas você precisa estar presente para assinar a lista de votação. Os nomes dos candidatos já estão sendo divulgados em cartazes distribuídos pela igreja. Ore ao Senhor e venha participar desse momento importante na vida da nossa comunidade. Que Deus abençoe esse processo e que tudo seja para a glória do seu reino. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária.
De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para a sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De volta! Felipe, bem-vindo, obrigada mais uma vez. Muito bom falar sobre isso. Você tem bichinho de estimação? Eu tenho, com certeza. Como bom veterinário que sou, eu tenho 2. Ai, que demais! E com criança ainda em casa, o Fih acabou de ser papai. Não acabou não, faz um tempinho já, né? Mas é muito bom, né? A combinação criança com bichinho, né? É muito bom. E esse é um dos aspectos também que a gente pode até discutir, né, a respeito disso. Será que é bom ter um bicho de estimação com uma criança, um bebê, um recém-nascido? Faz mal, transmite doença? Como que é essa relação? Mas eu já adianto que é muito bom, tá, pessoal? Olha que legal, Fih. A gente vai falar de um monte de assuntos aqui, higiene do animal, se é bom ter com criança ou não, né? As coisas práticas, a relação do animal, né, com as pessoas. Mas, Fih, vamos lá começar falando uma base bíblica, né, para começar. Queria que você falasse o que a Bíblia fala dos bichinhos. Muito bom, Lídia. Que bom que a gente tem esse espaço aqui, né? Isso é o tipo de coisa que não tem como eu falar na sala de aula, né? Assim, no meio secular. E poder explanar isso, atrelar esse assunto à nossa fé, é muito importante. Eu queria fazer um pequeno resuminho de algumas ideias que a Bíblia fala a respeito disso. E tudo começa, obviamente, na criação, né? Lá em Gênesis 1, no primeiro versículo. Lá em Gênesis 1, a gente vê, né, que a Bíblia fala que a terra ela era sem forma e vazia. Ou seja, a terra era inabitável. E aí Deus, na sua infinita sabedoria e no seu infinito poder, começa a executar, então, as obras da criação. Então Deus vai preparando a terra para que possa receber os animais, para que possa receber o homem também, né? Nós também somos animais, seres biologicamente, né, parecidos. E quando que começam a surgir os primeiros animais? Então Deus vai organizando tudo e no 5º dia a gente tem o relato bíblico que surgem os primeiros animais na face da terra. Se a gente parar para olhar o versículo 20 de Gênesis 1, Deus povoa, então, as águas com seres viventes. Então, a gente já tem os animais aquáticos. Além disso, ele cria as aves, que vão ser os animais, então, que vão povoar aí também a terra. E depois, a gente começa no 6º dia, a gente tem a criação,
a Bíblia fala de forma muito clara dos répteis, dos animais domésticos e dos animais selváticos, né? Então a gente está lá, junto com esses animais. Nós também fomos criados no sexto dia. E é muito interessante que todo mundo que conhece esse texto bíblico percebe que a cada dia, a cada obra, né, a cada etapa da criação, o versículo sempre comenta: e viu Deus que era bom. Essa parte é linda. Mostrando, então, a interação do Criador com a sua obra. E depois, então, do sexto dia, onde, então, os animais domésticos, os répteis e os animais selváticos, eles são criados por Deus, e o homem também é criado nesse sexto dia, o versículo, né, a ideia desse sexto dia termina: e viu Deus que era muito bom. Então a gente tem uma hipérbole aí. Por que dessa hipérbole? É por causa dos animais domésticos? É por causa do homem? Imagina, gente, Deus criando, né, todas as coisas do planeta, criando o planeta em si. Quando ele para e contempla a obra das mãos dele, ele se dá por satisfeito, né? Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa que eu fiz. Tanto é que no sétimo dia ele vai e descansa, né? Porque ele criou tudo. E quando a gente para pensar na criação, em cada detalhe, em cada espécie de animal que a gente tem, em cada espécie vegetal que a gente tem, em cada diferença de relevo que a gente tem, a gente percebe o quanto Deus é detalhista, Meu Deus. o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é surpreendente. A gente que também é criatura, né? A gente se maravilha com isso, a gente se espanta, né, com a grandeza da criação de Deus. Só que tem uma diferença. Depois, a gente percebe que, na hora de criar o homem, Deus coloca um plus, né, uma diferença neste animal, o homem, que é o quê? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A gente não vê a Bíblia relatar isso com nenhuma outra espécie que foi criada por Deus. E esse plus, ele vem com uma responsabilidade, né? Qual que é a responsabilidade, então, dada por Deus ao homem no ato da criação? Eu separei aqui, ó, alguns versículos, né, de Gênesis 1. O que Deus fala na hora de criar o homem? Domine ele, né, o homem domine os peixes do mar, as aves dos céus, os animais e toda a terra. Então, a partir daí, Lídia, a gente já tem o papel do homem como tutor da criação de Deus. E até uma nomenclatura que a gente utiliza na nossa rotina clínica, né? A gente já não usa mais falar: esse cachorro é meu, eu sou o dono dele. Não, você é o tutor, né? Porque o cachorro, ele não é um objeto, ele é um ser vivo. Então, você é o tutor, você está ali para cuidar dele. E a gente mudou isso há pouco tempo na medicina veterinária, mas está aqui, gente, desde o sexto dia de existência do mundo, esse é um mandamento de Deus. Caraca, né? coisa linda. E quando a gente pensa nisso, a responsabilidade ela tem que ser muito grande, né? O homem, ele é, a gente gosta muito de falar isso, né? O homem é a cabeça da criação, é a coroa, né, da criação. Mas isso não tem que, de nenhuma forma, envaidecer a gente, não, para a gente se sentir aí o dono da criação. Dono Perfeito. só tem um, que foi quem criou, Que legal. né?
Então ele é dono de tudo, inclusive da gente. Então nós somos agentes de Deus, tutores, para cuidar do que ele fez. E olha que responsabilidade, porque Deus ama a obra dele. Ama a obra dele. Ele viu que era muito bom. Verdade. E ele colocou a gente para ser esse mediador. Então, nosso papel no planeta, né, onde a gente está inserido, ele é um papel de grande responsabilidade. Então, primeira coisa que eu queria pontuar isso. E para reforçar isso, a gente tem um outro episódio clássico, né, que a gente aprende desde criancinha, né, quem cresceu na igreja, que é o episódio do dilúvio. E quando Deus resolve, então, por causa da maldade do homem, né, destruir os seres viventes, ele dá uma ordem para Noé. Deus podia, Lídia, ter acabado com tudo, né? Falado assim, ó, vou mandar chuva, Noé, entra na arca aí, e aí quando você sair já vai estar tudo, ó, perfeito, refeito. Mas, gente, Deus ama a criação dele. Olha que lindo. Então ele preserva isso por ele mesmo, né? Seria incoerência, vamos dizer assim, se Deus destruísse tudo, né? Tudo aquilo que ele viu que era muito bom. E como Deus não é incoerente, Deus não se arrepende, Deus não mente, ele preserva, então, a sua criação. Então, Deus fala para Noé, né, dá aquela ordem, né, para salvar os animais, e tem a descrição dos tipos de animais, de quantos pares de animais precisam entrar na arca, e é até uma frase que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele sempre utiliza no dia do veterinário, que é 9 de setembro. Eles sempre postam isso. Deus criou, Noé protegeu e o médico veterinário cuida hoje. Uau, que né? legal. Então é até interessante a gente ver que até Não os é? ímpios reconhecem essa importância. Que legal, Fih. E a gente tem, então, um evento logo depois da criação, que é o evento da queda, né? Quando o pecado entra no mundo. Por nossa causa, né? Através do homem, aquele que devia ser o guardião da criação, né? Aquele que é a imagem e a semelhança do Criador, ele agora está corrompido. Ele agora está manchado pelo pecado. Isso é muito grave, porque isso separa, né, a gente, de certa forma, da beleza da criação. Por quê, Lídia? Porque a criação, ela também foi corrompida. Então, quando o homem peca, ele se mancha pelo pecado, mas ele mancha toda a criação. E Paulo fala lá em Romanos, né, sobre a restauração da criação. Romanos 8 é um capítulo que todo cristão sabe de cor. E ele vai discorrendo a respeito da nossa ligação com o Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, e ele fala que a criação geme e anseia pela redenção. Manifestação. Né? Então, a criação, o que a gente vê hoje, essa coisa tão maravilhosa, ainda é resultado de algo que vai ser muito melhor quando tudo for restaurado pelo nosso Senhor, né? Que lindo. E pensando nisso, Lídia, o que isso tem a ver, Felipe? Você está falando aí, botando várias histórias, vários textos bíblicos, mas o que isso tem a ver com o cachorro que eu tenho na minha casa? O que isso tem a ver com o gatinho que eu tenho aqui? Isso tem tudo a ver. A primeira coisa que você tem que pensar quando você quer adquirir um animal é: eu estou adquirindo esse animal, né, única e exclusivamente para a glória de Deus. É uma coisa que parece assim um pouco distante, né? Nossa, eu vou ali naquela ONG adotar um animal e eu tenho que pensar na glória de Deus.
você tem, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, você tem que fazer para a glória de Deus. E não é porque a gente está manchado pelo pecado ou que a criação ela perdeu, né, o seu, vamos dizer assim, brilho inicial, que aquele mandamento lá do 6º dia, da gente dominar, da gente ser tutor dessa criação, ele deixou de existir. Não, ele não deixou de existir, né? Por mais que o pecado entrou no mundo, esse mandamento ele prevalece. E a gente tem que ter na nossa mente uma diferença. Tem muita gente que interpreta esse domínio homem sobre as aves do céu, sobre os peixes, como uma forma de manipulação da criação. E isso é completamente errado, né? A natureza ela tem o seu ciclo, é um ciclo corrompido pelo pecado, mas de maneira nenhuma era plano de Deus colocar o homem para destruir, né? Para usufruir disso de uma forma maldosa. E é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Como o pecado impacta tudo, até a natureza, né? E a gente vem sentindo isso ao longo dos anos. Então, meu irmão, eu estou falando aqui para um público majoritariamente cristão. Se você tem um animalzinho, se você está pensando em adquirir um animalzinho, pense que você tem uma ordem direta de Deus, né, para ser um tutor desse animal. E mesmo que você não tenha, você está inserido neste planeta. É sua obrigação cuidar e tratar bem da criação de Deus, porque Deus ama aquilo que Ele criou. E aí, Lídia, a gente pode entrar em diversos aspectos, né, relacionados a isso. Um dos aspectos que a gente tem que pensar quando a gente vai adquirir, né, um animal, a primeira coisa que sempre me perguntam é: Fih, mas eu vejo muita gente tratando o animal hoje como filho. Né? Inclusive eu queria até aproveitar que foi o que o Fernando Trindade colocou aqui. Quando os animais dominam o homem no seu dia a dia, deixando atrelado aos cuidados idênticos a seres humanos. Perfeito, excelente pergunta, Fernando. Hoje a gente vê uma distorção desses valores, né? Mas aí, Fernando, é até interessante a gente pensar também por um outro aspecto. Não é porque o mundo distorceu a verdade de Deus que a gente tem que repudiar o nosso papel. Isso é muito comum. Eu já ouvi de bastante gente: hoje em dia, né, os animais são tratados como filho, eles mandam na casa. Então eu não quero ter bicho, não. Eu não quero adotar um animal, eu não quero... Gente, a gente não pode pensar assim como cristão. Se o mundo distorce a verdade, quer seja nesse tema, quer seja em qualquer outro, a gente tem que ser baluarte, a gente tem que ser guardião da palavra de Deus. Então a gente tem que mostrar a verdade. A gente tem que mostrar qual é o papel do homem neste assunto, em qualquer outro assunto. Isso é uma estratégia que o diabo tem usado bastante. Nossa, demais. Né? Distorcido a palavra de Deus para que o mundo, então, ele tenha outro tipo de pensamento, outro tipo de atitude sobre ordenanças, sobre mandamentos, sobre bases que o Senhor colocou, e isso tem, de certa forma, afastado os cristãos, né? A pessoa fica receosa agora
Tipo, eu não vou falar sobre esse assunto, porque É. não todo mundo está fazendo isso, então eu prefiro o quê? Ficar na minha e me afastar, quando na verdade, quanto mais distorcido estiver este assunto, mais a gente tem que aparecer com a verdade de Deus, né? E as pessoas, a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? Exatamente, Isso. a natureza, ela clama pela Clama. restauração, né? E eu fico imaginando, quem gosta aí do C.S. Lewis, quando leu as Crônicas de Nárnia, no último livro lá, quando as coisas vão voltando ao normal, dá pra gente ter um vislumbre do que vai ser isso, né? Imagina, gente, tudo restaurado, nós glorificados em Cristo, né, na presença do Senhor, podendo desfrutar daquilo que Ele criou de uma forma plena. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Mas enquanto esse dia não chega, Já eu ainda não, né? o Jaio ainda não, a gente está preso nesse mundo, manchado pelo pecado e tendo que lidar com essa situação, né? Então agora, sendo bem prático a respeito deste assunto, uma outra pergunta que fazem muito também, Lídia, é: Felipe, o que você acha? Eu devo comprar um animal ou eu devo adotar? Adotar, né? Eu já adianto para vocês, tá? A medicina veterinária, ela não é uma ciência exata, né? Então eu não vou falar aqui para você compre ou adote, mas a gente pode pensar por um aspecto social até, né? Até de saúde pública. A gente tem muitos animais abandonados, a gente tem muitos abrigos, muitas ONGs que fazem trabalhos sérios, né? E que estão com animais à espera de um tutor que trate dele, que cuide dele, que ame, né? Ele como criação, como criatura de Deus. Então, a gente pode fazer isso, né? Adotar. Eu gosto muito, né? Eu adotei já alguns animais ao longo da vida. Mas também, Lídia, a gente tem que estudar cada caso, né? Se existe a pessoa que gosta, que tem o sonho de ter um animal de uma determinada raça, eu vou pagar por isso, é de um criadouro sério, é de um canil registrado. Inclusive, você pode acessar o site do Kennel Club Brasil e ver lá todos os canis que estão registrados, que são fiscalizados. Não são aqueles canis de fundo de casa, de fundo de quintal, onde os animais são explorados. Esses daí, a gente, quando adquire um animal desse lugar, a gente contribui para aquilo que a gente comentou, né? Para a distorção dos valores da nossa dominância, da nossa tutoria sobre os animais. Então, tem que ver cada caso. Vou falar do meu caso, né? Quando eu morava em Natal, a gente adotou uma vira-latinha. Coisa mais maravilhosa do mundo. Nossa, os vira-latas, eles são fantásticos. Eu acho que eu nunca gastei um centavo com o veterinário por ela adoecer. Então, eles são bastante resistentes devido a uma variação genética, né? Que contribui, então, para que eles resistam melhor, né, a doenças, mas tem que ser vacinados também. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, ela está lá até hoje, está com os meus pais e é o xodó da casa, né? Mas agora eu mudei para São Paulo e eu morava num apartamento muito pequeno, muito pequenininho mesmo. Se eu fosse adotar um animal, talvez, né, por conta do porte, se eu optasse por um filhote, a gente não tem tanta ideia do tamanho que vai ficar. Seria um pouco complicado a logística, né? Então, conversando com a minha esposa, a gente decidiu adquirir um animal de uma raça que a gente sabia que ia comportar naquele espaço,
que a gente não ia de maneira nenhuma alterar o bem-estar desse animal, porque ele sendo pequenininho, ele ia conseguir, né, viver bem no espaço que a gente tinha destinado a ele. Então, gente, a dica que eu dou, a recomendação que eu dou, se você tem espaço, se você tem uma estrutura, dá uma olhadinha no site de adoção. A gente pode, né? Se a gente pode fazer isso, vamos adotar esses animais. Quer seja filhote, tem animal adulto, tem animais deficientes também, né? Que são muito difíceis de serem adotados. E se você não tem essa disponibilidade ou gosta de um animal de uma determinada raça, vai atrás também. No fim das contas, o que interessa é que a gente cumpra o mandamento do Senhor, né? É que a gente verdade. cuide da criação dele com todo o amor e carinho que ela necessita. É verdade. Isso que você colocou também é muito importante, né, Fih? Porque tem pessoas que moram num apartamento pequeno e pegam um cachorro grande. É uma judiação fazer isso, né? É complicado, né? Quando a gente pensa em cachorro, por exemplo, a gente tem os animais de porte pequeno, médio, grande e gigante. É impossível eu ter, sei lá, um labrador, vamos pensar assim, um golden retriever, que é um animal de um porte grande, dentro de um apartamento de 60 metros? Não é impossível. Esse animal, ele vai estar na melhor condição que ele poderia? Isso daí vai depender de você. Você vai conseguir sair com ele para ele gastar energia, para ele se exercitar, para ele se esticar mesmo, né? Você vai ter essa disponibilidade? Você entende que um animal desse porte vai produzir necessidades fisiológicas correspondentes ao porte dele? Isso te incomoda? São pequenos detalhes que a gente, assim, às vezes não para pensar e depois que adquire, fala, nossa, se eu soubesse disso antes, ou se eu tivesse me atentado, né, talvez não seria o mais adequado, né? Então a gente tem que pensar nesses aspectos. Ô, Fih, você quer falar mais alguma coisa? Não. Eu queria pegar essa deixa, porque tem coisas muito importantes, não só de cachorro, mas de gato, de outros bichinhos também, que são pontos importantes para a gente saber antes de adotar. Até o Rafael Galvão aqui perguntou, bom dia, queria perguntar para o Felipe, qual a melhor raça para se ter um apartamento pequeno? E aí eu queria que, além de responder essa pergunta do Rafael, você falasse pontos importantes para analisar antes de se comprar. Perfeito. Porque eu vi até questão de gastos, né? Que eu vi um comentário essa semana de um amigo que falou, nossa, se eu soubesse que ia ser tanto gasto. Aí eu queria que você abordasse os pontos também, além da dica da raça para o apartamento pequeno. Vamos lá. Rafa, obrigado pela pergunta, um abraço para você, para a Cláudia, que bom que vocês estão ligadinhos aí. Raças para a gente ter. Quando a gente pensa, vamos falar de cão, né? Que a gente tem uma variedade maior no que diz respeito ao porte, tá? Quando a gente pensa num apartamento, como eu falei, a gente não é ciência exata. Eu não vou fechar aqui, tenha um animal até 15 quilos que vai dar tudo certo, né? Não. Mas, pensando em uma questão espacial, né, do espaço disponível, os animais de porte pequeno e porte médio se adequam melhor, tá? De novo, eu não estou falando, você pode estar me assistindo aí e falar, eu tenho um São Bernardo, tipo um Beethoven, né, um animal de 80 quilos que mora aqui. Perfeito, né? Não estou falando que não pode. Mas a gente pensando nessa logística de espaço, animais de porte, de raças, né, de porte pequeno e médio seriam mais adequadas, tá? Pensando em alguns pontos que a gente tem que analisar antes, né, previamente à aquisição de um animal. Primeiro, espaço, né? Segundo, espécie. Você quer o quê? Na sua cabeça, né, de acordo com o seu conhecimento.
Você acha melhor um cachorro, você acha melhor um gato, você pode ter um hamster, você pode ter uma chinchila, um hedgehog, que é um ouriço, você pode ter um peixe, né? Então, qual a espécie que você quer? Lembrando que, independente da espécie que você escolha, você tem que, na sua relação com esse animal, glorificar a Deus, tá? Estude, né? Eu acho que o cristão, ele tem que ser um estudante, vamos dizer assim, nato. Porque se a gente está aqui e a gente tem que respeitar a criação de Deus, a gente tem que saber onde a gente está se envolvendo, né? Não dá para a gente agir de forma precipitada, é pecado. Não dá para você falar sim, sim aqui e depois ir para o não, não, né? Isso também é pecado, tá? Não dá, pai, para você ceder aos apelos de um filho só para dar uma sossegada na criança ali. Boa. Você está lidando com um ser vivo, você está lidando com algo criado por Deus. Você tem que ser responsável. Então, depois que a gente define a espécie, a gente tem que pensar na questão dos gastos, né? Existe um padrão para a gente ter de rotina com o médico veterinário? Eu sou veterinário. Então, eu posso estar aqui falando, não, você tem que levar o seu animal todo mês no veterinário, que aí você vai enricar meus colegas e a mim, né? Mas não é necessariamente isso. Mas o que você tem que pensar é, principalmente, né, para cães e gatos, que são os mais comuns, depois a gente pode até conversar um dia sobre as espécies exóticas, né, de pets, mas pensando nos cães e nos gatos, que correspondem aí com certeza a 99% do pessoal que está assistindo a gente. Você sabe quais são os gastos? Quando você recém adquire um animal desse, você sabe o que você precisa fazer? Você já foi atrás de se informar quais são as vacinas? Qual é a melhor vermifugação ou desverminação a ser realizada? Você sabe quais são o básico, né, de utensílios que esse animal precisa? Gente, tudo isso é muito caro, né? E isso tornou-se caro justamente por causa daquela questão que a gente colocou, daquela inversão de valores. Então, quando você entra numa loja pet hoje, você vê tudo pro pet, né? Desde a vasilhinha com cristais até aquela coleira da Swarovski, né? Tudo bem, se você acha que você tem que fazer isso, é uma opção sua. Mas perceba, estude o básico que o animal precisa. Veja se isso está dentro do seu orçamento. O que não dá, Lídia, de jeito nenhum é adquirir um animal com a melhor das intenções. Não, Felipe, eu vou fazer o que você recomendou. Eu vou ser o tutor, né? Vou cumprir o mandamento do Senhor, mas eu não tenho dinheiro para levar meu animal ao veterinário se ele adoecer. Então pense bem, meu querido. Você será, né, um tutor responsável. Quando a gente fala em responsabilidade, não é só sentimental, não é só afetiva, é responsabilidade financeira, né? No Brasil, a gente não tem uma rede pública de atendimento veterinário. Aqui em São Paulo, a gente tem alguns hospitais públicos, né, veterinário, mas que não atende a demanda da população. Que é muita, né? É muito, né? E esses hospitais públicos, eles têm uma triagem. Então, a pessoa tem que comprovar que realmente é de baixa renda, que participa de algum tipo de programa de assistência do governo. Essas pessoas podem usufruir, tá? Falando em gastos, isso é uma questão muito variável, né? Muito variável. O que você gasta com um animal morando aqui em São Paulo não chega nem perto do que você gasta com um animal morando em Natal, né? Eu vim de Natal, eu sei bem dessa realidade. Mas isso é algo que a gente consegue pesquisar e que a gente consegue saber antes, né?
Então, olhe o espaço que você tem em casa, pesquise a espécie que você quer. Depois da espécie, pesquisa a raça, né? Porque tem animais do mesmo porte, porte pequeno, porte médio, que o comportamento da raça é bem diferente. É verdade. Né? Impressionante como muda de um para o outro, né? Muda demais, demais. E isso é uma questão genética também, até de melhoramento genético, né? Que os veterinários foram fazendo ao longo do tempo. Os animais, antigamente, eles tinham funções, eram trabalhadores. A gente tem os cães pastores, né? Que pastoreavam os rebanhos. Os caçadores. Os caçadores. A gente tem os cães farejadores. A gente tem uma infinidade, né, de ações, de trabalhos que são, né, desenvolvidas por cães, por exemplo. Então isso vai refletir muito no comportamento do seu animal. E no relacionamento dos dois, né? E no relacionamento, né, com certeza. Como? Imagina, você pega um animal super agitado e você é aquele cara que não gosta nem de sair para caminhar na rua. O animal precisa gastar energia, né? Se você não tem essa disponibilidade, ele vai canalizar essa energia para um outro tipo de atividade, né? Talvez para o seu sofá, para a sua mesa, que talvez não te agrade. Aí você pensa, nossa, eu não sabia disso, né? Então, existem várias outras coisas que a gente pode observar. Então, depois da raça, vá atrás de saber dos custos iniciais, né? Claro que a gente não tem como prever quando um animal vai adoecer ou quando vai acontecer algum tipo de acidente, isso não dá. Mas os custos iniciais a gente consegue saber. Vacina, consulta veterinária pelo menos nos 3 primeiros meses até o animal a fechar o esquema vacinal dele, né? E aí já dá para você se organizar. Muito bom, que isso, estou tendo uma aula aqui, o professor. Aliás, falando em aula, Felipe, suas aulas são muito engraçadas, né? Eu vi os stories, os alunos dele se divertem com ele, é muito engraçado. Ô, Felipe, tem um comentário da Ruth, linda. Ruth falou: nossa Lolinha é adotada, né? E ela falou uma coisa importante aqui também, Fi, que os animais podem. Ela perguntou, né? Os animais podem ter o emocional afetado por solidão e estresse? Olha que importante isso. Pode. Em primeiro lugar, um beijo, Ruth. Tô com saudade. E a gente tem mesmo, a gente tem uma gatinha adotada e a gente tem um cachorro que a gente comprou, né? E temos o João Antônio, que foi a gente mesmo que fez. Então ficam os não três foi vocês, não. ali. Ó. Foi Deus que criou. Foi Deus, Deus criou, através da gente. Boa. E a gente ficam os 3 naquela confusão ali, mas é uma delícia. Mas a pergunta da Ruth é muito séria. A gente, como veterinário, Lídia, é incrível. Eu não sei, assim, mensurar, né, estatisticamente, não vou falar aqui, porque eu não sei, mas aumentou consideravelmente. Tá brincando? O número de animais com alterações comportamentais por conta da solidão. Da solidão. Antes da pandemia, né, aqui em São Paulo, a gente sabe, essa cidade, ela suga muito da gente. Então, tem gente que sai 6 horas da manhã, volta 11 horas da noite. E o animal passa o dia sozinho. E o animal, ele pode, sim, desenvolver hábitos, transtornos comportamentais por conta disso. A gente vê, eu já atendi tutor que acha lindo. Ele me contava assim: doutor, quando eu chego em casa ele faz aquela festa, não desgruda de mim e fica comigo do meu lado e aquela coisa toda, é muito amor. E a gente olhava para o animal estava magro, com score corporal alterado. O animal ele estava com perda de pelo, que a gente chama alopecia, né? Por quê? Porque ele passava o dia sozinho. Então, aquele amor, né, que o animal demonstrava pelo tutor quando ele chegava, na verdade era um alívio de não estar mais
Ai, que sozinho, judiação, gente. né? Meu Deus do céu. E você mesmo já deve ter passado por algum tipo de situação. Lá em casa, quando a gente pega a chave do carro, o Simba e a Lola já sabem, eles vão sair. E aí o Simba já vai pro cantinho dele, já baixa a cabeça, a Lola tenta se esconder. O animal sabe, gente, eles são seres, né, que têm, né, um grau de inteligência. Então o animal percebe quando o tutor, ele já entendeu, quando eu pego a chave do carro, eu vou sair, ele vai ficar sozinho, né? E é claro, isso não é não é diário, né? Mas tem casos que são diários, que o tutor deixa o animal sozinho o dia inteiro. Pensa, você está fazendo a tutoria desse animal de forma correta, da maneira que Deus ordenou lá em Gênesis? Será que quando Deus fez a criação e mandou a gente cuidar dessa criação, ele estava pensando nisso? Então pensa um pouquinho sobre isso. Será que ter um cão, será que ter um gato, um animal que demanda, né, uma presença, uma afetividade, é o ideal para a sua rotina? Será que quando você adquiriu esse animal, você não estava pensando de forma egoísta, somente satisfazer a sua necessidade, para quando você chegar em casa ter alguém que vai, né, vibrar com a sua presença? Isso é errado, gente. E eu não recomendo. É verdade, muito bom, Fih, muito bom. Ô, Fih, tem a questão, vamos lá para a questão de algumas dúvidas assim. Quando escolher, na hora de escolher macho ou fêmea, tem alguma dica? Tem muita dica. Isso vai variar também, né? Qual o propósito que você quer ter o animal? Vamos lá. Os machos e as fêmeas, eles têm comportamentos diferentes dentro de um ambiente, né? Então o macho sempre vai ter aquela questão de demarcação de território. Isso reflete os humanos? A gente é mais biologicamente parecidos do que a gente costuma notar, Não tá? podia perder essa, vai. Então o macho tem essa questão de demarcação de território. Então se dependendo, né, da raça que você adquire, dependendo do meio, porque você pode ter um animal macho e ele ser super tranquilo, faz as necessidades lá no tapetinho dele. Mas se esse animal macho, ele chega em um ambiente que já tem outro animal, e aí a gente vai ter aquela competição, esses comportamentos podem ser exacerbados e aflorar. E aí começa, nossa, meu cachorro faz xixi em tudo. Entendi. Não pode ver o pé da cadeira, faz xixi na mesa, faz na cortina. Inclusive eu passei por isso recentemente. O Simba, que é o nosso cachorro, gente, o Simba, ele é um chihuahua desse tamanho, né? Tem 2 quilos e um pouquinho. Um amorzinho de cachorro. A gente castrou ele, eu castrei ele, ensinamos ele tudo, Simba estava, ó, perfeito. João Antônio nasceu, né? E aí, quando a gente voltou com o João Antônio para casa, ele regrediu em tudo. Você tá brincando? Tudo, Lídia, tudo. Meu Deus! Então, hoje Olha é uma só. luta para ele fazer as necessidades, porque ele quer chamar a atenção. Né? Ele demanda isso agora. Pô, era só eu antes. Agora tem esse outro bichinho aí, que eles ficam em torno dele o tempo todo. Interessante. Então, o macho, ele tem esse comportamento de dominância, né? Que pode ser expresso por micções, né? Fazer xixi fora do lugar, ou até mesmo agressividade. Comportamento. Né? Comportamento agressivo, tá? A fêmea tem menos, mas ainda pode aparecer isso também. Se você está numa casa, por exemplo, que tem 3 fêmeas, né? Aqui eu estou falando de cães, tá, pessoal? 3 cães fêmeas, elas vão competir entre elas para ver quem vai ser a dominante. E aí é muito comum a gente ver comportamentos, por exemplo, micção alterada fora do lugar, comportamento que as pessoas acham que é um comportamento sexual, mas não é, né? Quando uma fêmea sobe na outra, como se fosse
acasalar, ali não tem nada a ver com comportamento sexual. Nada. Ela sobe na outra para mostrar que é ela que manda. Olha só. Que ela é a dominante. Então, escolher entre macho e fêmea, a gente tem que pensar nessa situação. Eu não vou falar aqui que as fêmeas são mais tranquilas, tá? Porque eu já atendi fêmeas muito rebeldes que tocaram terror numa casa, pior do que muitas vezes um macho que faz xixi fora do lugar, tá? Mas são exceções, tá bom? São exceções, não é maioria. Diferente dos machos, onde a maioria vai expressar esse tipo de comportamento. Eu queria pegar a deixa desse comentário e Deus manda cada um para trabalhar a gente, né? Também ele usa o próprio bichinho, eu acredito, né? Se eu estiver errado, você me corrija. A Tá falou, resgatei uma cachorrinha da rua que foi enviada por Deus. Ela apareceu no momento em que eu estava em profunda depressão e isso me fez viver. Deus é perfeito. Olha que bonito, né? Isso é muito Também legal. ajuda, né? E isso é verdade. E a gente tem exemplo bíblico disso, né? Deus usa os animais, Deus usa a criação para, de certa forma, impactar a nossa vida. Gente, olha o que aconteceu com Balaão, né? Verdade. Deus usou a jumentinha do Balaão para dar uma lição nele. Deus usou a cadelinha da Tá aí para dar um ânimo para ela, para dar um incentivo, né? Então Deus pode sim, né, usar atributos da criação dele para que a gente consiga vê-lo até mesmo de uma forma mais clara e presente. É verdade. Ô Fih, a Celis perguntou, meu cachorro se lambe muito, o que pode ser? Celis, excelente pergunta. E eu vou ter uma resposta bem complexa para te dar. Pode ser muita coisa, Celis. O animal ele pode se lamber por uma questão comportamental, né? Uma das alterações comportamentais, por exemplo, de animais que ficam muito sozinhos, ou de animais que estão com outros animais e ele tem medo, é a lambedura excessiva, até mesmo para tirando, né, camadas da pele, causando lesões, causando feridas. Pode ser a presença de micro-organismos, né, que está ali, ó, na pele do animal, de ectoparasitas. Então, eu não tenho como, assim, fechar um diagnóstico para você. Mas a lambedura excessiva é a manifestação clínica de que alguma coisa não está bem com o seu animal, tá bom? Então, se você puder, procure um veterinário, converse com ele, conte a história do seu animal, fale sobre o ambiente que ele vive, que com certeza o veterinário vai saber direcionar a questão de exames complementares de forma mais adequada para o seu caso, tá bom? Muito bom, Fih. E a Débora também colocou uma coisa interessante, a gente tem que lembrar também que eles ficam velhinhos e começa a surdez, cair os dentinhos e também tem essa questão, né, Fih? Exatamente. A minha cadelinha lá de Natal, a Laika, ela vai fazer 12 anos, né? E a minha mãe fala para mim assim, Felipe, eu vejo, né, a diferença dela. Ela já tá surda. Então... Mais cuidado ainda. Né? Mais cuidado ainda, né? Porque um animal surdo, ele perde, né, um dos sentidos dele. Então, o alerta por conta do som tá perdido. Ele pode se machucar, ele pode não ver um carro, né, não escutar um carro. E os animais, gente, com a evolução da medicina veterinária, isso é incrível. Por quê? Porque a gente tem conseguido aumentar o tempo de vida dos animais. Animais bem tratados, que têm ao longo da vida um acompanhamento com o médico veterinário, que faz exames periódicos, né? Que a gente consegue ali cercar o animal de cuidados. Esses animais, a tendência é que eles vivam mais. O animal vivendo mais, a gente vai conseguir perceber agora doenças relacionadas à senilidade, à idade avançada, né? Então, é muito comum, né, o surgimento de tumores nesses animais, né? A cegueira também, a surdez vai ficar comum.
problemas locomotores, e aí dependendo do porte do animal, quanto maior o animal e mais velho ele é, mais visível fica isso. Então o animal fica instável na marcha, né, que a gente fala no andar dele. Pode ser que você precise carregar o seu animalzinho agora para ele subir a escada para ir para o seu quarto, coisa que antes não precisava. Pode ser que agora você tenha que colocá-lo no sofá junto com você, ele não vai conseguir mais pular, né? Então, alterações aí ortopédicas, vamos dizer assim, na locomoção desses animais são muito comuns. Alterações endócrinas também, alterações de tireoide, de glândula adrenal, né? Que são doenças que nós temos também, hipotiroidismo, hipertiroidismo, né? Então, essas alterações vão ser perceptíveis. Mas não se esqueça, isso quando acontece por conta da idade, significa dizer que seu animal viveu uma vida boa, né? Pior é se ele tivesse morrido antes, né? E você não tivesse a chance de cuidar dele. Mas o animal idoso, ele demanda bastante cuidado. Muito bom, muito bom. Muito bom pensar nisso. Fih, cão e gato dão certo juntos? Cão e gato dão certo juntos? Eu sou a prova que dá, né? Cão e gato, eles dão certo juntos. Mas tem algumas dicas também. Se você quer ter os dois juntos, o ideal, falando assim como veterinário, aquele que pensa no mundo ideal para o bem-estar dos animais, seria legal você adquirir os animais juntos. Ah, né? Legal. Para que eles cheguem juntos naquele ambiente e a gente evite disputas aí de dominância, que acontece entre espécies diferentes também. Dão certo sim, tá? Mas, Felipe, eu tenho aqui um cachorro e um gato que não se bicam. Pode acontecer também, pessoal, tá bom? Tudo é uma questão de manejo, mas o que eu percebo é que na maioria, assim, superlativa dos casos, dá super certo, tá? Muito bom. Posso fazer pergunta difícil? Pode. Essa não é tão difícil, a segunda que é mais difícil. Os animais não pensam seres irracionais, né? Como parece às vezes que eles parecem que estão pensando, Fih? Explica isso pra gente. Boa pergunta. Os animais, eles pensam, né? Eles têm um sistema nervoso todo completinho, né? Eles têm cérebro, eles têm cerebelo, eles têm medula, tronco encefálico, tudo ali bonitinho para a espécie dele. Os animais, eles reagem, a gente fala na medicina veterinária que eles são seres sencientes. É diferente de um ser consciente, que somos nós, tá. E um ser senciente. Os animais, eles respondem a estímulos do meio. Então, por exemplo, nossa, parece muito que meu animal me ama. Ele vai desenvolver um afeto por você se você demonstrar esse afeto. Ele vai reagir àquilo que ele recebe, né? Nossa, meu animal é muito esperto. Quando eu tô lá, minha mulher está chegando de carro lá na esquina, ele já corre para a porta. Ele está reagindo a uma manifestação do meio, né? Tem até um filme que é clássico aí da sessão da tarde já, que é o Sempre ao Seu Lado. É, verdade. Que o cão ia com o tutor até a estação de trem, no horário que o tutor estava chegando, ele voltava para buscar e os dois vinham. Então ele desenvolveu essas habilidades. É o chamado instinto? É o chamado instinto. O instinto, ele está impregnado nessa condição de ser senciente que os animais são. Isso é importante também porque muito antigamente, tá, pessoal? Os estudos falavam que, por exemplo, animal sente dor. Assim, é óbvio que sim, né? Mas ele fala para você que sente dor? Não. Demonstra. Ele demonstra.
Aí é que está a diferença. E essa demonstração, ela é subjetiva, ela é óbvio que não é numa linguagem verbal, né? Se o seu animal chegar para você e falar que está com dor, alguma coisa aí, né? O único que eu vi foi a jumenta de Balaão e a serpente lá do Éden conversar com o humano. Então, mas ele demonstra, né? E o animal, então, ele demonstra afeto, ele demonstra dor, ele demonstra medo, ele demonstra ansiedade, tá? A gente não pode, pessoal, comparar a medicina humana com a medicina veterinária nesses aspectos. Somos seres biológicos, mas a gente tem, uma diferença que veio desde o 6º dia da criação. Você explicou lá no começo, né? Que eu comentei lá no começo. Muito bom. A Estela Maris falou, isso que você está explicando significa que eles são condicionados? Eles são condicionados ao meio, sim. Eles vão desenvolvendo, né, ações, reações, sentimentos de acordo com o meio onde ele está inserido. O animal ele vai ser o produto, né, do meio. A gente sempre tem uma relação genética, né? Vamos pegar aqui um exemplo para a gente entender. Uma raça que eu gosto muito, por isso que eu falo muito dela, o labrador. Labrador é um animal brincalhão, é um animal que gosta de água. Isso é genético. Essa raça foi trabalhada para isso. Para que servia um labrador no passado? Para as pessoas, quando iam caçar patos, né? O cara com a espingarda lá, tirava o pato, caía lá no lago. Então o cachorro ia nadando, pegava o pato, por isso que ele tem uma mordida suave, né, para não machucar a carcaça, trazia de volta. Então o animal gosta de água. Se você joga alguma coisa, ele vai pegar. Isso é a genética do animal. Então, primeiro ponto, a genética influencia e o meio também, né? O animal, se ele vive num ambiente mais parecido com o que ele tem de informação nos seus genes, ele vai desenvolver isso, né? Por mais que seja da mesma raça. Então, são condicionados e o meio influencia bastante também. Que interessante, muito bom saber disso. Agora a pergunta é difícil, Fih. Mas você falou que podia. Os animais vão para o céu? Os animais vão para o céu? Falei que era pergunta difícil. Gente, biblicamente, né, os animais, eles não têm alma, né? E eu fiz essa mesma pergunta para o meu avô quando eu tinha uns 10 anos. Que eu lembro que ele tinha um burrinho, né? Meu avô tinha um sítio, que era o 7 Ouro, que ele amava aquele burro. E ele tinha uma égua também, a moça rica, que a gente andava muito. E eu perguntei, vô, quando eles morrerem, eles vão para o céu? E aí meu avô me explicou. Felipe, não vão, né? Eles não vão. Os animais, eles não têm alma. Então, quando eles morrem, o corpo físico deles fica aqui nessa terra. Mas eu já vi, e aí vem a esperança, né? Uma postagem de um pastor daqui da igreja, né? Um príncipe, falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão dos animais. E o pastor Hernandes, ele comentou a mesma coisa, os animais eles não vão para o céu. Porém, quando o Senhor voltar, nós teremos o quê? A criação restaurada. Então, a gente vai ter, sim, né, a presença desses animais. Mas aí, gente, vou ter muito cuidado para falar aqui. Isso, biblicamente, não é expresso de uma forma clara. Você não lê Apocalipse e João fala, vi cachorros andando nas ruas de ouro. Isso não tem. Mas como a gente entende que a criação vai ser restaurada, e criação é tudo aquilo que ocorreu do primeiro dia até o 6º, a gente entende que haverão sim animais no céu. Quais animais? Aí eu já não sei. Aí já é demais. Aí eu já não sei. Será que vão ser aqueles que estarão vivos no dia do Senhor? Talvez, né?
Não sei. Não tem como saber. São teorias, né? Talvez serão outros, né, criados por Deus a partir das... Não sei também. Mas se a criação vai ser restaurada, tudo vai ser restaurado. Que coisa linda, que esperança, né? Eu sabia que eu podia fazer pergunta difícil para ele, você falou, né, Fih? Ô, Fih, que papo gostoso. Tem mais uma pergunta, mas vamos responder rapidinho a essa. O pitbull pode ser um cão dócil? Gente, pitbull é um animal dócil, né? A gente vê, se você jogar aí nas redes sociais, TikTok, Instagram, tem vários vídeos, né, do pitbull com bebês, né, dormindo junto. O pitbull, ele é uma raça dócil. Como eu falei, o animal ele vai responder ao estímulo do meio. Boa, né? Perfeito. E aí, se você condicionar o animal a ser agressivo, ele pode ser até um Golden Retriever, que é um animal muito doce, ele vai ser agressivo. Existem questões genéticas, distúrbios de comportamento, mas que são raríssimos. Mas por que, Felipe, a gente vê no jornal o pitbull atacou uma criança Gente, a gente não tem como explicar isso. Pode ser que o animal, pelo seu instinto ali, se sentiu ameaçado, né? Mas eu garanto, né? Do mesmo jeito que a gente entende que o pecado manchou a gente do mal, né? Os animais, eles não vão agir por essa maldade que a gente tem, né? O animal, ele não vai conscientemente, porque ele não era um ser consciente, com a consciência que eu falo do raciocínio que Deus deu, fazer mal de forma alguma e intencional a outro ser. Então, sim, o pitbull ele é uma raça dócil, pode criar, fica tranquilo, dá muito amor, muito afeto para o animal, que ele vai se desenvolver de uma forma satisfatória. Que coisa incrível. Ô, Fih, posso fazer um convite ao vivo? Eu não costumo fazer isso, só para não deixar a pessoa constrangida. Mas a gente podia fazer um segundo programa, né? Claro, vamos. Ai, que legal. Vamos fazer. Que legal. Eu prometo que eu só essa eu perguntei ao vivo, para não te deixar assim, a próxima vez você pergunta. Mas é muito bom falar sobre isso. Tem muitas perguntas que surgem, né? É muito gostoso, porque hoje em dia, com a nossa sociedade, os animais eles estão inseridos nos lares, né? Muito. A gente tem a maioria das pessoas com animal em casa. E é bom a gente saber o que fazer ou como proceder. Precisa, né? Precisa. Quem vai construir um prédio não vai planejar antes. Para o bichinho também vale. Exatamente, né? com certeza. Fih, uma mensagem final já querendo... peraí, antes, quem quer te encontrar, tem rede social, tem e-mail, como é que te encontra para perguntar, para tirar dúvidas sobre? Tem? Pode, tenho. Eu tenho Instagram, Felipe, F-I-L-I-P-H... Tá aparecendo, vamos pedir para pôr na tela, tarde com o nome _ Mesquita. Então, Felipe, F-I-L-I-P-H-E, _ Mesquita. Pode me adicionar lá, Boa. a gente conversa, não tem problema nenhum. Tirar dúvidas, Tá né? bom? Obrigada, Pode. Fih. Uma mensagem final para quem está assistindo, vai assistir, já agradecendo em nome da Igreja Presbiteriana. Você é um presente de Deus aqui para a gente, né? E em nome da igreja, em nome do Manhã IPP, agradecendo você ter aceito o convite. Uma mensagem final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, Fih, por favor. Vamos lá. Eu agradeço o convite, né? Eu me sinto muito honrado em ter essa profissão, né? Eu brinco que eu gosto tanto de ser veterinário que, ao invés de estar diretamente na rotina clínica, eu induzo as pessoas a serem veterinárias, né? Que legal. Por isso que eu ensino. O que eu posso dizer para você que está assistindo agora é que, meu querido, minha querida, que você possa criar a consciência e a responsabilidade de ser, de fato, né, a coroa, o topo da criação, mas que isso seja exercido na sua vida de uma forma muito prática, através da demonstração do cuidado, do amor, não só pela criação, né, que é o nosso foco aqui, mas também para o seu irmão que está aí do seu lado, que você possa olhar ao seu redor e entender que Deus criou, né, todas as coisas, criou você com o propósito principal
de glorificar a Ele. Então glorifique a Ele como tutor de um cachorrinho, de um gato. Se você não quer ter animal, glorifique a Deus amando ao seu próximo como a você mesmo. Glorifique a Deus através da sua vida. Glorifique a Deus falando dele para quem está ao seu redor. Deus abençoe. Coisa linda. E dá para ver esses frutos de amor, até pelo comentário da Ruth, que é uma princesa linda, a mãe de João, esposa do Fih, que ela falou, foi ótimo, amor. Você vê como a manifestação do amor é clara, né? Ruth, um beijo, querida. E, Fih, muito obrigada mais uma vez. Foi excelente. E até a próxima, né? Até a Já próxima. que você disse sim, não ia dizer não aqui, né? Mas, Vamos lá. até a próxima, Fih. Que Deus abençoe e continue te usando assim para a glória e para a honra dele. Amém. Todos nós, né? Amém. Amém. Obrigado. E agora a gente vai ver os bastidores aqui. A Luísa mostrou como estão sendo os estagiários aqui na igreja. Vamos assistir juntos. Fala aí, Lu. Fala galera, eu sou a Luísa e nos bastidores de hoje nós vamos conhecer o meu grupo, os estagiários. Quer conhecer quem tem ajudado a fazer esse monte de conteúdo aqui pra TV? Então vem comigo! E aí, Ju, já faz um mês que você tá trabalhando aqui de estagiária na IPP-TV. Como tem sido a sua experiência? Conta pra gente. Isso mesmo, fez um mês dia 10 de julho. Não é isso, não é isso? É isso mesmo. Ah, então ela já não tá nada, né? Ô, Thiago, Então tá me ajuda aqui. E eu tô muito feliz porque tá sendo um período de muito aprendizado, tanto pessoal quanto profissional. E eu tô muito feliz de fazer parte da família IPP-TV. Ah, obrigada, amor. Quero aproveitar e mandar um abraço, um agradecimento aqui pra Júlia. Júlia que ajuda a gente aqui a produzir o Diário de Eva. Ela fez uma parte muito grande desse roteiro, ela fez o off aqui, escreveu uns textos pra gente. Júlia, foi sensacional. Muito obrigada pela sua ajuda, ajuda toda a equipe aqui. Agora temos um Modesto. Me deu gagueira. Bom dia, IPP! Vamos lá, deixa eu falar. Tô gostando muito de trabalhar aqui na IPP-TV, porque eu aprendi muitas coisas, principalmente com o Roberto e com a Tainá. E nesse sábado, dia 24, o G-Panda trouxe a palestrante Ana Estela de Abreu para falar um pouco sobre a maternidade atípica. Coisas que eu nunca vou aprender na faculdade de jornalismo. Ou seja, aqui é tudo na raça, a gente se esforça muito, então valorize. Isso aí, Modesto. Life so hard. E você, Thiago, conta pra gente essa experiência. Eu tô aqui faz 3 dias, né? Mas tá sendo uma experiência bem legal. Já aprendi bastante com o Marcos, né? E tô esperando aí pelos próximos dias e pelo que vem pela frente, né? Isso aí, obrigada, Thiago. Salve, tropa! Ai, meu Deus, calma, deixa eu jogar. Tô com vergonha. Estou aqui preenchendo o roteiro do Manhã PP. Ai, que beleza. Sim, vamos ver. Bom, falando um pouquinho da minha experiência, tem sido incrível poder trabalhar na IPP-TV e contribuir para o reino de Deus com os dons que Ele me deu. Tenho aprendido muito sobre a minha profissão e conhecido pessoas incríveis. Um abraço, mãe. Tamo junto. É isso aí, galera. Os bastidores ficam por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Que delícia, gente. É muito gostoso trabalhar com todos vocês. E, Luísa, você é um presente de Deus. A Luísa trabalha diretamente comigo também. E, quero te mandar um beijo. Dizer que você é muito especial e você é uma excelente profissional. E é muito gostoso. Você, assim como todos que chegaram aqui, são respostas das nossas orações, escolhidos a dedos
a dedo por Deus. Então, que Deus continue usando vocês de uma forma, eu estou muito surpresa, nós estamos surpresos com o profissionalismo, né, de vocês, a dedicação e principalmente a motivação correta, que é glorificar a Deus. Obrigada mesmo, é muito bom estar com vocês. Obrigada mesmo, Lu. Linda, beijo. Foi muito bom esse Bastidores, eu gosto demais desse quadro. E é isso aí, ainda tem curiosidade sobre cães e gatos. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso sobre cães e animais, né? Dos animais domésticos. Vamos lá. Os cães podem fingir estar doentes para obter mais atenção dos seus donos. É verdade, olha aí a foto que bonitinha. Outra curiosidade, gatos dormem cerca de 70% de suas vidas, ou seja, até 16 horas por dia. Olha quanto, né, gatinhos? É bom, né, ter um gatinho para dormir junto. Ficou meio estranha essa frase, mas tudo bem. Os cães detectam o medo das pessoas pelo cheiro. Olha só que interessante. Pelo cheiro eles detectam o medo das pessoas. Como o Felipe falou, né? São coisas que a genética explica. Outra curiosidade. O cérebro dos gatos é 90% similar ao cérebro humano. Similar, genética, como o Felipe muito bem explicou antes, né? Outro ponto, os cachorros têm noção do tempo. Eles se acostumam a um determinado horário, como a hora da alimentação ou do passeio. Olha só que interessante, né? Outra curiosidade, as gatas são em sua maioria destras, quando a maior parte dos gatos é canhota, né? Canhotas. Outra curiosidade, ter um gato reduz o risco de sofrer um ataque cardíaco. Olha que interessante, né? Outra, quando os gatos atingem a maturidade, miam apenas para se comunicar com as pessoas. Normalmente, apenas os gatinhos miam para outros gatos. Muito bom. Outra curiosidade, tomar conta de um cachorrinho ajuda a baixar a pressão arterial. As gatas podem ter filhotes de pais diferentes em uma mesma ninhada. São duas informações diferentes aí, né? Que ter um cachorrinho ajuda a baixar a pressão arterial. E outra curiosidade é que as gatas podem ter filhotes de pais diferentes na mesma ninhada. Só os bichinhos, né, gente? Vamos lá, vamos falar hoje sobre impacto. Vamos lá para as notícias do dia. Vamos lá. A Mocidade de Pinheiros realizou mais uma edição do Culto Impacto e o tema foi polêmico, mas muito proveitoso. O reverendo Robert Mota, da IPLAPA, abordou o tema Medo que assombra a humanidade. Então você pode acessar lá no IPP Play e ver que o conteúdo está todo lá, tá bom? Impacto sempre mexendo, falando muito com a gente. Outra notícia é que sobre o Ministério de Estacionamento, né? Quem chega na Igreja Presbiteriana de Pinheiros é recebido por um grupo muito especial e esse Ministério de Estacionamento está sempre em busca de voluntários para o trabalho. Então, se quiser saber mais, entre em contato aqui com a nossa igreja que a gente vai ajudar você e você vai ser resposta de oração também. O Ministério de Estacionamento aí é uma bênção, eles sempre com muito carinho, muito cuidado, cuidam de tudo, as pessoas são bem recebidas, então é outra questão que é importante. Então, quer trabalhar? Tem vaga, só procurar a gente, tá bom? Novos membros, eu tenho um recado para você que está visitando sempre a nossa igreja e nós temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais e que já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar um membro efetivo, fica atenta. Envie um e-mail quanto antes com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Nós vamos responder você com todo carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e também se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é a sua grande igreja missionária. Isso mesmo. Tem o Fala Comigo, tem perguntas aí, vamos ver quais foram as mensagens que as pessoas mandaram para a igreja, para o telefone da comunicação da igreja, vamos ver.
faço para participar do louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Você é um membro da IPP há mais de 6 meses e participa das programações de ministérios da IPP? E toca algum instrumento ou canta em nível intermediário? Então você pode ter certeza que Deus... Primeiro você tem que ter certeza que Deus te chamou para participar desse ministério, né? Então é muito fácil, é só se inscrever lá no Ministério de Louvor da IPP, no link Forms, tá lá no site da igreja. É só procurar o formulário para se inscrever no ministério, participar lá, Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ippinheiros.org.br, e procura lá o espaço aonde você pode se inscrever, quero Ministério de Louvor da IPP. Já pensou você fazendo parte do louvor? Que bênção, hein? Deixa Deus te usar com seus dons e talentos. Outra coisa, aconselhamento bíblico, outra pergunta que mandaram pra gente, né? É necessário, para fazer ou ter o aconselhamento bíblico aqui da igreja, é necessário você entrar no link ippinheiros.org.br/centro-de-aconselhamento-bíblico. Vou repetir, ippinheiros.org.br/centro-de-aconselhamento-bíblico. Pegou? Tá aí, tá aparecendo na sua tela. Não preciso repetir, né? ippinheiros.org.br/centro-de-aconselhamento-bíblico. É isso. Falei certo. Vamos ao nosso passatempo de hoje, que ainda dá tempo rapidinho. Vamos lá, ver qual a dica de hoje. Desafiando Gigantes, o filme que está lá na Netflix. Um treinador de futebol, Grant Taylor, está com problemas pessoais, enfrentando os pais que querem forçar a escola a substituí-lo. Seguindo a mensagem de um visitante, ele tenta inspirar a equipe e usar a fé para vencer obstáculos. Desafiando Gigantes é a nossa dica de passatempo de hoje para você. Está lá na Netflix, é muito fácil, é só acessar. É isso daí, gente. Quero dar parabéns para Ana Luísa do Amaral, o Bruno Carlos, que está de aniversário hoje, o Cleiton Luiz, a Giovana Luciano, a Loide Vieira, o Rogério de Toledo e a Suzana Ramos. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito você. Curta o seu dia, agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, a gente fica por aqui, é muito gostoso esse programa. E amanhã estarei de volta, sexta-feira, mas agora fique com Notícias do Bem. E logo mais à tarde, Conversa da Tarde com Marcos Melo. E agora, Tainá Félix e Roberto Quirino. Fiquem com Deus e até amanhã.